comunicado desde a divisão das lições, que hoje nós iríamos inverter por ser ceia e a palavra pastoral. A lição 5 vai ser ministrada na semana que vem, já foi anunciado antes, certo? E hoje eu puxei a lição 6 para dar junto com a ceia. E na semana que vem, os assuntos são independentes, de maneira que não há prejuízo nenhum, certo? Eu puxei, isso eu faço várias vezes, né? De acordo com a necessidade pastoral de ensinar a igreja. Eu puxei a lição 6 e a lição 5 será ministrada na semana que vem. Então vamos a ela, irmãos. O bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, do 10 ao 16. Eu gostaria de ter capítulo 10, obrigado. Eu inverti, né? A ordem dos fatores altera o produto. Vamos lá. João, capítulo 10, do 1 ao 16. Eu estava vendo outra coisa aqui também. Por favor, a participação da igreja, mas que leia bem alto, por favor. Quem vai ler o versículo 1? Não, espera um pouquinho. Obrigado, tá, filha? O Edmilson vai ler 1, você vai ler o 2, tá? Quem vai ler o 3? Paulo vai ler o 3. Quem vai ler o 4? Uma família voluntária, abençoadora, trabalhadora. Versículo 5, quem vai ler? Rafael. Eu falei da família, ele quer confirmar a entrada na família. Vocês viram? Quem vai ler o 5? Obrigado, Deus Georgina. Irmã Roberta, grande livramento Deus te deu. Vai ler o 6. Quem vai ler o 7? Irmã Josi. 8, irmã Cláudia da congregação. Lê o presbítero, o pastor vai ler, meu irmão. 9, por favor. Amém. 9, evangelista Francisco. 10, nosso irmão Anderson. 11, Elisângela. 12, Andréia, diaconisa. 13, quem vai ler? Irmão Marco Aurélio, obrigado, Deus te abençoe. 14, irmão Edson. 15, diácono Rogério. E 16, obrigado, irmão Maria José. Poxa, nenhum pastor evangelista leu, nem presbítero. Eu tive que me manifestar, não deu. Comunhão, hein? Vamos lá. Pela ordem, por favor. Quando tira para fora seus seios, vai adiante
mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou como pastor, e conheço o livro dele, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu estava meditando como nós poderíamos ministrar essa lição hoje. Eu acho que a forma mais prática de fazermos é textual explicativo, ou seja, nós vamos decifrando os personagens dessa passagem que Jesus trouxe. Alguns a consideram uma parábola, alegoria, mas de algo muito real no Oriente Médio, muito real. Lá na Palestina, na terra dos judeus, abro um parêntese. Quando se fala Palestina na época de Jesus, era terra de judeu, não de árabe. Importante dizer isso. Tem uns políticos aí de foice e martelo que fica dizendo que o crente não pode ser a favor de Israel. O crente é a favor, ama todos, né? O crente quer a paz de todos, mas para justificarem que os evangélicos estão errados por defender Israel, dizem que Jesus não nasceu, não era de Israel, mas da Palestina. Olha que coisa que eles fazem, associam Palestina à Palestina de hoje, ocupada por árabes. Aí eles falam, Jesus nem era de Israel, era da Palestina. Quem já fez essa baboseira por aí? Não viram ainda não? Essa baboseira, e é maliciosa, porque o ímpio comum não conhece Bíblia, né? Quando fala Palestina ali, aquela era a terra de judeu, quem habitava ali era judeu. Não vou entrar no mérito aqui, israelita, israelense, judeu, isso aqui é muito tempo para falar. Resumindo ali, né? Era terra de judeu. Os judeus só se retiraram de lá mais de 90% depois da destruição do ano 70. Mas na época de Jesus, quem morava ali, quem habitava ali, os romanos identificavam ali como terra de judeu, eram os judeus, tá? Deixar bem claro, porque se você ouvir essas baboseiras por aí, não cai nela não, legal? Então, essa questão de ovelha, de pastor, era muito comum entre os judeus. E Jesus usa essa alegoria para identificar a si mesmo, identificar os líderes, já estou aqui antecipando, os líderes religiosos que ele tanto combatia. E líderes religiosos eram os considerados ortodoxos, fariseus, saduceus, escribas. Jesus chegou a chamá-los de hipócritas, né? Identificando-os como alguém que não estavam conduzindo o rebanho em Israel, estava levando-os ao mau caminho, não é isso? Não estavam conduzindo Israel. Se fossem verdadeiros esses fariseus, escribas, saduceus, eles apontariam esses judeus para Jesus, identificariam em Jesus. Rafael, varão de Deus, se puder mais um pouquinho de agudo e retorno aqui, preciso, tá bom? Valeu, está bonito, hein, rapaz? Então, os falsos profetas, né? Falsos mestres,
os líderes religiosos. Então, irmãos, a primeira coisa importante aqui é nós fazermos uma aplicação do que estava no Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo disse, o pastor das ovelhas, referindo-se a si mesmo, e quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está fazendo primeiro uma analogia com Deus Pai no Antigo Testamento. Essa figura de Deus, Jeová como pastor, era uma figura do Antigo Testamento. O que diz um dos salmos mais conhecidos do planeta, é o Salmo 23. Então o judeu entendia isso, é o Salmo de Davi. E Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Aí Davi faz essa identificação. Então, eles cantavam os salmos. O Senhor, Deus Pai, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Zacarias capítulo 12, na restauração, quando tiraria os falsos pastores, reis, sacerdotes, profetas no Antigo Testamento, que eram loucos, que eram mercenários, viria o pastor, figura messiânica. Então Jesus está se referindo a ele como uma figura em quem se cumpre a promessa de que o Messias seria o pastor das ovelhas. Amém, amados? Amém. Então isso aqui já decifra boa parte da lição de hoje. Então, duas coisas: figura veterotestamentária, Deus Pai, pastor de Israel. Segundo, o Messias, o pastor de Israel. Então Jesus Cristo se identifica com Deus Pai. Yahvé, Deus Pai, é o pastor de Israel. Jesus se identifica com a figura de Deus Pai. Embora Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa. Nós já estudamos isso aqui. Segundo, o Messias como pastor de Israel, Jesus está dizendo, cumpriu-se a promessa messiânica. Eu sou o Messias, eu sou o bom pastor de Israel. Glória a Deus. Nomenclaturas, João capítulo 10. Primeiro, vamos ler João 10, versículo 1. Em verdade te digo, que quem não entra pela porta no aprisco, já vou falar porta daqui a pouco, mas a primeira coisa que eu quero destacar é aprisco. Aprisco. O que significa o aprisco? O aprisco é o lugar de segurança, de cuidado e de alimento. O pastor conduzia suas ovelhas atrás, para fora do aprisco, e trazia de volta. Mas eles sabendo que estavam no aprisco, seja saindo com o pastor à frente, seja voltando com o pastor, eles tinham segurança de alimento. Amém, amados? Tinham segurança, cuidado. Então tinham segurança, cuidado e alimento. Aprisco, simbolicamente, outra coisa. Aprisco era ajuntamento de ovelha. A ovelha não ficava isolada. Ovelha isolada era ovelha perdida. A ovelha se isolasse, se perdeu. Então, para os bobalhões que gostam de defender a tese do desigrejado, que pode ficar sem igreja, está fora do aprisco. Mas o Senhor já é o meu pastor, eu leio a Bíblia, eu pego meu violão, canto sozinho, junto com quem eu quero. Está fora do aprisco. Ovelha se junta ao rebanho.
pastor. E daqui a pouco eu vou dizer que pastor, o sumo pastor, instituiu pastores. E os pastores, vou falar daqui a pouco isso, e os pastores instituídos estão ligados ao sumo pastor. Então não existe ovelha fora de aprisco que esteja bem. Então o lugar de ovelha é no aprisco. O que é aprisco? Sim, é a igreja local. Aprisco é o local onde nós nos reunimos. Aprisco é o ajuntamento dos santos, como diz a Bíblia em Hebreus, não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns, Hebreus 10:25, né? Não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Quantos poderiam estar aqui hoje? Onde estão? Hoje é dia de ceia. O que estão fazendo? Tem uns que ainda chegam ali com uma tranquilidade só para tomar ceia. Pensam que estão bem. Tem gente que não pôde chegar antes, tudo bem. Tem gente que não vai poder, é diferente. Agora tem gente que acha que é só chegar, bater o cartão, tomar ceia e acabou. Ou vem quando quer, não dá satisfação. Quando eu quero, não consegue acompanhar, não consegue acompanhar o alimento. Antigamente as pessoas davam satisfação aos seus pastores quando não tomavam ceia, uma única ceia, davam satisfação, né? Então, irmãos, primeira coisa aqui é coisa demais, mas hoje tem, já até meio-dia a hora, ceia termina meio-dia. Então, irmãos, primeira coisa, aprisco. Aprisco é o local das ovelhas, onde elas se reúnem, é o ajuntamento. Claro, o grande aprisco é um só, o corpo de Cristo, ou seja, está no corpo, não está errado, está no corpo. Mas cada igreja local é simbolicamente um aprisco. Cuidado, a ovelha fica comendo comida em tudo que é lugar, pode dar. Eu sou muito fácil em ter um vizinho. A minha esposa conhece. Está uma delícia, mas se eu exagero, eu misturo aqui uma coisa, eu misturo lá. Menos percebo, chego ponto. Né? Cuidado, comer temperos. Por isso que o obreiro que ensina está alinhado com o que o pastor presidente ensina. Não é assim, pastor Sebastião Paulino, que eu aprendi do senhor? Todo obreiro que ensina, todo professor que ensina, deve estar alinhado com o que o pastor presidente está ensinando. O nome disso é unidade. Porque não adianta, por mais que diga receber a revelação de Deus, tem que estar alinhado com o pastor da igreja. Senão pode dar embrulho, isso não é unidade. A igreja pode dizer amém? Isso é alinhamento, isso é unidade. E tem que ser assim. Toda a igreja. Por mais que eu entenda profundamente que algo tem que ser X, se eu chego numa igreja, se não compromete doutrina fundamental e é Y, meu amado, ou eu guardo meu X para mim ou eu ensino Y. Se um pastor acha, por exemplo, que é errado cantar com as mãos, louvando com as palmas, ele entende assim, ele ensinou, deixa assim, meu irmão. Amém? Deixa assim. É assim que a igreja está. Glória a Deus. É assim que a igreja está. Aqui a gente ergue as mãos, louva ao Senhor, sem tirar a importância de glorificar com a boca, falar em línguas. Irmão, deixa assim, é assim que está. Tá certo? Então, aprisco, lugar de segurança, cuidado e alimento. Segundo, ovelhas. Está identificando? Eu estou pegando palavra por palavra. Ovelha, né? Vamos voltar a João 10. João 10. Quem não entra pela porta, já vou falar daqui a pouco. Pela porta do aprisco.
Aprisco de quem? Vamos estar olhando para o texto, amado. Isso. Aprisco de quem? Não vai participar se não tiver com a ceia. Aprisco de quem? Das ovelhas. Ovelhas. O que são as ovelhas? Claro, é o rebanho. A palavra aqui é probatom. Ovelhas. Ovelhas. Há uma distinção, eu vou falar daqui a pouco, ou posso até antecipar, de ovelhas e outras ovelhas. Aqui ele fala ovelhas. No 16, vamos ao 16, vamos até antecipar. 16, por favor, vá para o versículo 16. Eu vou ler. Tenho ainda. Então veja, lá em cima ele fala ovelhas, mas no 16 ele fala outras ovelhas. Alus probatom. Ovelhas, outras ovelhas. São ovelhas boas. Esse ovelhas, no texto textual são os discípulos judeus, para quem o Messias veio, o pastor de Israel, amém? É isso que o texto quer dizer. Cumprindo-se o Antigo Testamento. Eu sou o pastor, judeus, não ouçam, porque estão desviados esses escribas, saduceus e fariseus. Eles estão como salteadores, ladrões, né? Eu sou o pastor, o Messias chegou, a promessa se cumpriu. Vai, glória a Deus. Isso é unidade. A profecia se cumpriu. Ovelhas, no texto, primeiro quer dizer os judeus. Aí ele fala no 16: tenho ainda outras ovelhas. Sabe quem são essas outras ovelhas? São os gentios, para quem o evangelho ainda não tinha chegado. Aí diz assim, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A esses também importa conduzir, graças a Deus, porque somos nós. Você é, irmão? Você é? A estes importa conduzir, e eles ouvirão a minha voz. Quem ouviu a voz de Jesus? Éramos nós. Aleluia. E eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O texto diz, Paulo diz, dos dois povos fez um, rompendo a barreira da separação. Então você tem ovelhas, essa é a explicação do texto bíblico. Outras ovelhas, ovelhas os judeus, para quem o Messias veio. Outras ovelhas os gentios, que não eram da aliança, mas o Senhor veio como um bom pastor também. E haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. E o Senhor rompeu a barreira da separação, e dos dois povos fez um. Maravilha. Eu lembro daquele hino que o grupo Elo gravou, e eu ouço desde a década de início da década de 80. Um só rebanho, um só pastor. Quem conhece assim? Uma só fé em um só Salvador. Grupo Elo, né? É lindo assim. Louvado seja Deus. Então você já identificamos aprisco, amém? Amém, igreja? Amém. Identificamos aprisco, lugar de segurança, de cuidado e alimento. Aprisco é a igreja, onde o rebanho está reunido. Ovelha longe do rebanho, separada, está precisando retornar. Glória a Deus. E Jesus ensina uma parábola linda,
Quando o pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida, e a busca, e atrás de volta ao rebanho. Aleluia. O tempo não permite dar mais detalhes, mas tudo aqui é lindo. Aprisco, ovelhas. Aí, ainda no versículo 1, quem pode ler? Na verdade, eu digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobre a outra parte, tem o ladrão salteador. A minha pressa de ministrar aqui, nós chegamos a ler todos os versículos da leitura bíblica. Todos leram, né? Obrigado. Agora tem outra identificação aqui. Qual é a identificação? Na porta vai ficar para daqui a pouco. Ainda está faltando a porta. Qual é a outra? É aí. Ladrão e ladrão salteador. Então já identificamos aprisco, amém? Identificamos ovelhas, amém? Daqui a pouco vamos para a porta. Estamos identificando agora o que? Ladrão e salteador. Está no 1 e está no 8. Quem pode ler o 8? A palavra ladrão, ladrões, e depois Jesus fala ladrão. Então Jesus identifica, são praticamente sinônimos. Ladrões salteadores, depois fala ladrão, depois fala mercenário, depois fala lobo, certo? São essas identificações aí em João 10, ó. No contexto só, ladrões e salteadores, depois fala ladrão, depois fala mercenário, depois fala lobo. Então aqui, ladrões, salteadores, versículos 1 e 8. Está no plural, são ladrões e salteadores. A palavra, tanto ladrões que está no plural, como depois a palavra ladrão, no singular é clépites, ladrão. É o que assalta mesmo. Isso acontecia naquela época, né? Ladrões salteadores no deserto, né? Roubavam, né? Então, Jesus está se referindo aos líderes religiosos que ensinavam erroneamente o povo, falsos mestres, falsos profetas, e algumas bíblias de estudo corretamente designa falsos messias que apareciam. Muitos apareciam como messias, já esses aí são ladrões, esses aí são, né, falsos messias que apareciam. Isso para nós hoje aponta para aqueles que ensinam falsas doutrinas. Isso aponta para aqueles que desviam da doutrina ortodoxa, doutrina sadia, explanada pela palavra do Senhor. Vamos ler de novo. Vamos ler o versículo 8. Quem pode ler de novo o versículo 8? Lê, irmão Laura, então. Vai lá, irmão Laura. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então tem um identificador aí interessante. Ovelha de Cristo identifica a voz do seu sumo pastor. Essa voz não é do meu sumo pastor, não é a voz de Cristo. Antigamente tinha irmãs que não tinham condição de estudar, fazer teologia. A teologia é boa quando bem aplicada, muito boa, quando bem aplicada, quando mantém a unidade doutrinária da igreja. Mas irmãs fiéis que não faltavam culto de ensino, a doutrina do seu pastor, estavam ali fiéis. Quando apareciam umas coisas dessas,
porque isso aí não é assim que eu aprendi, não. Eu já ouvi isso, ó, isso aqui não é assim, não é isso? Não é assim, não. Eu aprendi, é assim. Isso aí não está certo, não. Eu fui almoçar ontem com a minha esposa, que fez um pouquinho mais de 20 anos, bem pouquinho. E eu fui com meu sogro e minha sogra. Meu sogro já tem 86 anos e sempre vai falando coisas práticas da fé. Isso aqui, assim. Você chega perto do pastor Laurinda, só vai aprender. Perto do pastor Sidraque, vai só. Imagina, eu como comentou pastor Laurinda e pastor Sidraque. Né? Isso aqui, e eu dirigindo o carro, só comendo. Porque hoje, isso aqui é verdade. Sim, isso. Aí a coisa nem é para debater, é só para ouvir. Só para ouvir. Louvado seja Deus. A igreja, quando está no aprisco e ouve a voz do seu pastor, ela não se deixa levar por ladrões e salteadores. Glória a Jesus. Não se deixa levar por ladrões e salteadores. Agora vamos, porque o tempo não permite, ainda no versículo 2. Tá, segura a porta mais um pouquinho. Segura a porta mais um pouquinho. Depois da porta, e fala o quê? Pastor? Eu acho lindo isso aí. Parece redundante, mas não é. Aquele que entra pela porta, quer dizer, o outro não entra pela porta. Espera a porta. Aquele que não entra pela porta não é o pastor. O pastor é aquele que entra pela porta. Segura a porta. Pastor, e não é à toa, não é redundante, é pastor, não é de loucos, é pastor das ovelhas. Tem ovelha de Cristo aí? É pastor das ovelhas. Aleluia! É o pastor das ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra grega que é poimen, que muitos teólogos traduzem como um termo carinhoso do que é o bispo, né? O poimen é o cuidador, é o pastor, e foi instituído por Deus. Então nós temos aí, de um lado, ladrões salteadores, e do outro, pastor. E pastor das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. É o poimen, o pastor das ovelhas. Glória a Deus. Aí diz assim, a este, ou seja, ao pastor, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, ouvem a voz do pastor, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e os conduz para fora. Jesus conhece cada ovelha pelo seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Existem muitos Cláudios, mas o Cláudio que ele quer, quando ele quer falar, é esse Cláudio. É o Cláudio César Malvindo. Existe mais de uma Ruth. Quando ele quer falar especificamente com a irmã, é essa Ruth. Existiam muitos. Isso aqui é tão bonito que o mundo fica direto, viu? Muitos Lázaros. Mas quando Cristo quis ressuscitar aquele, ele falou Lázaro, porque se Cristo fosse genérico, né? Se Cristo, não sei nem a expressão correta aplicada aqui, se Cristo quisesse todos os Lázaros e falasse simplesmente Lázaro, todos os Lázaros obedeceriam a sua voz. Ele tem poder, mas
aquele Lázaro. As ovelhas ouvem a minha voz e eu as conduzo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso se dá certeza. A isso se chama certeza de fé. É claro que a ovelha pode se afastar do aprisco, não é bom. Mas o Senhor conhece as suas ovelhas. Eles conhecem a voz do seu pastor. Tem que ter uma identificação, irmãos. A nossa fé não é uma fé solta. Quem é de Jesus sabe que é de Jesus. Sabe que tem um pastor. Sabe que é ovelha. E sabe que tem que ficar no aprisco. Não se afasta do aprisco. Quem nos separará do amor de Cristo? Crente que por qualquer falha, qualquer decepção, se afasta do aprisco, tem que rever os seus valores. Glória a Jesus. Então, o pastor das ovelhas. Aí fala o porteiro, é um outro elemento, o porteiro. O porteiro abre, né? E as ovelhas ouvem a sua voz, do pastor, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Não há um identificador específico para o que quis dizer porteira. Há um elemento assim, específico. Há uma identidade entre o porteiro e o pastor, né? Entre o porteiro e o pastor. Isso a lição bem colocou também. Eu não vi bem, algum teólogo pode viajar aí na beleza do que pode ser o porteiro, mas há uma identificação do porteiro com o pastor. Não há problema, Jesus é a porta e ele entra na porta. Pode ser o porteiro e o pastor. É onde ficava ali para que as ovelhas passassem, né? Aí interessante. Ou seja, a própria revista coloca, se você leu a revista, você sabe o que eu estou dizendo, essa relação porteiro-pastor, né? Agora vamos ao versículo 5, tem um outro elemento. Quem pode ler o versículo 5? Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Agora, um outro identificador, estranho. O estranho está ligado ao ladrão e ao mercenário. Agora é chamado de estranho. Ou seja, Jesus está dizendo, as ovelhas identificam, esse é pastor. Esse aí, essa voz é de Jesus, o meu pastor. Agora esse aí é estranho. Esse não. É assustador como tem pessoas nesses últimos dias que se identificam como ovelhas de Jesus e qualquer estranho que aparece fica ouvindo. E se Deus me permitir, eu vou fazer um paralelo de identificação, até porque é bíblico, identificação do sumo pastor com pastores. E como tem igreja sofrendo, como tem igreja dividida, que ouve qualquer estranho. Mas primeiro, a igreja que tem um sumo pastor não ouve a voz do estranho. Certo? Importante isso. Então o estranho aí está identificado aos ladrões e salteadores. O estranho está identificado ao ladrão, porque fala ladrão, salteador de ladrão e mercenário, né? É o estranho. É importante isso. Fala para o seu irmão, se quiser e puder. Chegou a porta. Versículo 7. Quem pode ler? Aí, eu esperei aí porque ele fala, eu sou ego em mim. A expressão eu sou
está aí citada mais de uma vez. Eu sou o bom pastor, ego em mim. Eu sou a porta, ego em mim, né? Antes ele está citando a porta. Quem não entra pela porta não é pastor, mas é o quê? Mercenário, é ladrão, né? Salteador, é isso? Então, eu acho interessante. O pastor, nesse ensinamento de Jesus, entra pela porta. Isso é uma identificação do versículo 1 com o versículo 2. Versículo 1: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco. O que é o aprisco? É o ajuntamento dos santos, é a igreja. Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor. Isso tem a ver com o que Paulo diz lá em 2 Timóteo. Vá comigo, por gentileza. Quando o apóstolo Paulo está orientando ao pastor Timóteo, jovem pastor Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, e também, está acompanhando 2 Timóteo 2,5? E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Logo de cara ele está dizendo, só vai ter coroa da justiça o obreiro que for legítimo. Uma coisa é a identificação dos olhos dos homens, outra coisa são os olhos de Jesus, que tem 7 estrelas nas suas mãos e anda no meio dos castiçados, que simboliza a igreja. Jesus tem as estrelas, e as estrelas são os anjos da igreja em Apocalipse, estão em suas mãos e anda no meio dos 7 castiçados de ouro, que significa a igreja. Eu gosto muito desse texto, eu falo muito ele quando eu sou convidado para a ordenação de ministros, eu falo para obreiros. Nenhum atleta é coroado se não lutar legitimamente. Obreiro entra pela porta. Obreiro luta legitimamente. Deus faz no modo dele, no tempo dele, como ele quer, porque a igreja é dele. Glória a Jesus. Pela porta. Pela porta. Pela porta. Louvado seja Deus. Aí Cristo diz, eu sou a porta das ovelhas. Aí Jesus não é, ele é o pastor, mas além de ser o pastor, ele se identifica também como porta. Bendito é o nome do Senhor. Aí o sentido é lugar de passagem. Lugar de passagem, de entrada, caminho. Isso é maravilhoso. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, salvo, entrar, sair e achar pastagem. Quanta coisa boa. Só aqui iria até 1h da tarde, né? Porta é salvo, entrar, sair e achar pastagem. Quem entrar por mim será salvo. A gente sabe, João 14,6 diz o quê? João 14,6: eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então, Jesus é o caminho, é a porta de entrada. Não existe outra forma de entrar no reino de Deus se não for por Jesus. Jesus é o caminho que conduz ao céu. Jesus é a porta de entrada. Quem entrou por essa porta? Tem um hino que eu não sei de quem é, mas é antigo. Não lembro agora, pode ser que eu lembre depois de terminar a escola dominical. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Quem lembra desse hino? Isso é bom nessa. Vamos dizer. Deus é tão bom. Aí depois o hino conclui. Depois o hino desse faz apelo, né? A porta é. Quem canta esse hino? Não lembro, né? Quem? Ocilda lá de Nova Iguaçu, né? Um soprano bonito, né? Igual da irmã Anne. Sim. Pode ser a nossa amada igreja DCM logo mais à noite. Aí, tá do lado do ali, ó. Não é? Então, irmãos, Jesus é a porta, é o lugar de passagem, lugar para ser salvo. E diz: entrará e sairá. Ou seja, não é uma obrigação religiosa, não é um jugo religioso. Em Cristo não temos libertinagem, mas temos liberdade. Não é libertinagem, mas é liberdade em Cristo. Entrará e sairá. Aleluia. Não é jugo. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele é a porta, você vai ser salvo, e além de ser salvo, você entrará e sairá. Não é entrar e sair do aprisco, no sentido aí, é liberdade em Cristo. Você não está mais sob escravidão, você foi liberto em Jesus. Não é mais escravo do pecado. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus não é mais escravo do pecado. Ainda diz que achará pastagem, quer dizer, alimento. Não fica desnutrido, alimento espiritual. Quem entra pela porta, que é Jesus, tem alimento espiritual. Alimento para a sua alma, alimento para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. A porta, Jesus é a porta. Agora o versículo 7 diz, versículo 10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí o 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí você tem um identificador, já indo para os minutos finais, para nós irmos para a ceia, mas preste atenção. Nós temos um identificador aqui: o bom pastor, que chamou a si mesmo de pastor das ovelhas. Então você tem Jesus como pastor das ovelhas e o bom pastor, amém? O ladrão, primeiro ele falou ladrões, salteadores. Eu quero falar o ladrão. Ladrão veio para roubar, matar, destruir. Ao contrário disso, ele diz: eu vim para que tenham vida, vida em abundância, e a tenham em abundância. Então lá, bom pastor versus, esse verso aqui não é equipotencial, Jesus é infinitamente mais poderoso, mas ao contrário, nesse é o sentido. Ao contrário do ladrão que veio roubar, matar e destruir, Jesus vem para que as ovelhas tenham, entendeu? Matar, vida. Ele veio matar. Eu vim para que tenham vida. O ladrão mata, Jesus dá vida. O ladrão rouba, mata, não é isso? Destrói,
mas Jesus dá vida. Louvado seja Deus. Claro que ladrão é o mesmo original de ladrões. Eu falei alguns minutos atrás, ladrões e salteadores. Aqui, aí fala no segundo, ladrão é cleptes, é ladrão, aquele que assalta, que rouba. Mesmo sentido de ladrões e salteadores, falso messias, falsos mestres, falsos profetas. Esse é o sentido principal aí, e foi bem explicado na revista. Mas o que chama a atenção é o aspecto de que ele mata, rouba e destrói as ovelhas. Certo? Matar, roubar, destruir. Quantas igrejas estão mortas espiritualmente por conta de ladrão? Deturpa a palavra do Senhor, deturpa a doutrina do Senhor, não se preocupa com o rebanho, mas consigo mesmo. Veio matar, roubar e destruir. Claro que isso pode ser colocado em uma comparação. Claro que o texto está falando aqui de uma associação a ladrões e salteadores. São falsos mestres, falsos messias, falsos profetas. O texto está dizendo é isso. Nos mostra que há uma identificação do ladrão com o diabo, porque a Bíblia diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E o diabo está associado a essa questão de morte espiritual. É claro que ladrão aqui são esses falsos ensinadores. Hoje aplicaríamos falsos líderes, mas o texto nos mostra que quem inspira é o diabo que inspira, amém? É o diabo que dá essa falsa inspiração a ladrões, salteadores e a ladrão. Por isso que Paulo fala: nos últimos dias haveria doutrinas de demônios. Há um mundo espiritual agindo, irmão, para que a igreja seja prejudicada nesse sentido. Então, vida versus morte. Aí nós temos, ao invés do ladrão, no versículo 11, Jesus agora chama a si mesmo: eu sou o bom pastor. Aleluia. Então, primeiro teve a identificação pastor das ovelhas, e agora está tendo a identificação: eu sou o bom pastor. Poimen o kalos, bom pastor. Então Jesus é pastor das ovelhas e Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ou dá a sua vida pelas ovelhas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu conheço muitos pastores da minha denominação, da convenção a qual eu pertenço. Eu sou testemunha da dedicação deles às suas ovelhas. Hoje há um espírito maligno de colocar tudo num balaio, pacote só. Teve gente que postou, ainda tem crítica que curte. Ainda coloca: fala a Deus. Ah, se for da BCM. Se achar um pastor dedicado que visita, valoriza que são pouquíssimos. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu falo pela minha denominação, tem muitos pastores sinceros que visitam as suas ovelhas, que dão apoio no momento de enterro, de sepultamento, de hospital, de visita. O pastor participa de todas as fases da vida da igreja. O pastor abençoa, o pastor faz o casamento. Depois de fazer o casamento, ele apresenta o bebê e fica feliz se vierem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
pastor faz o casamento, apresenta o bebê. Depois o pastor dá aula no catecúmeno, orienta alguém que dê aula, não é? Depois o pastor batiza. Depois o pastor faz o casamento do filho de quem fez o casamento do pai. Depois o pastor está apresentando o filho, mas apresentou quando ele era bebê, não é assim? E acompanha a vida toda. Vai a 99 enterros, se não puder ir a um. Se não puder ir a um, é suficiente. É? Bom, a DCM julga o seu pastor. Então, irmãos, a analogia de aprendizado aqui é: eu sou um bom pastor, e o bom pastor da vida, o sentido é soteriológico, amém? Esse sentido de dar a vida significa: eu dei a minha vida para salvar as minhas ovelhas. Esse dar a vida significa salvou, e esse dar a vida só Cristo pode fazer, porque tem um valor soteriológico, mas simbolicamente ele está dizendo: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, amém? Enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Agora depois de falar de bom pastor, você tem a identificação de grande pastor e sumo pastor. Então hoje eu te identifico 4 adjetivos lindos sobre Jesus: 2 em João 10 e 2 em passagens distintas. A de João 10 é pastor das... É isso, irmãos? Pastor das ovelhas. E também bom pastor. Em João 10, né? Pastor das ovelhas e bom pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 20, nós temos um outro identificador. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Conclua. Grande pastor, aleluia. Aí é poimen megan, vem de megala, mega. O que é mega? A gente aplica aqui. Grande, essa palavra tem origem grega. Grande tribulação, megalitlipsis. Nós não vamos passar pela megalitlipsis. Eu sou pré-tribulacionista. Então aqui é megan poimen, grande pastor. Jesus, ele é um bom pastor, mas ele é o grande pastor. Glória a Deus, aleluia. Agora deixa eu aqui um pouquinho, fica ligado, fica no mistério revelado, que é a palavra. Deus está no controle dessa igreja. Interessante que Hebreus 13 está falando, Jesus é o... Hebreus 13 está falando que Jesus é o... Não, Hebreus 13, acabei de ler. O Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, versículo 20, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor. Você crê que a Bíblia é canônica? Ele fala que Jesus é o grande, mas ele fala de outros pastores no mesmo capítulo. Hebreus 13, versículo 7. Quem pode ler Hebreus 13, 7? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos fala. A palavra de Deus é a fé das quais imitai, atendendo para a sua mente, para a maneira de viver. Versículo 7, ele fala: lembrai-vos dos vossos guias ou pastores. É poimen, é a mesma palavra do 20. Presta atenção aqui, por favor, já estou encerrando. Presta atenção aqui. Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos pastores.
Ontem eu estava fazendo um atendimento um atendimento pastoral como coordenador, e a preocupação que foi feita ali de como algumas igrejas têm esquecido seus pastores, como outras têm esquecido daquela que está ao lado do seu pastor, que são as esposas dos seus pastores. E a Bíblia orienta a lembrar dos seus pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram o quê? Palavra de Deus. Agora chega no versículo 17, quem pode ler? Tá bom. Versículo 7 diz: lembrai-vos. Versículo 17 diz: obedecei, sendo-lhes submissos. Por quê? Porque velo por vossas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A parte de Jesus, ele vai fazer bonitinho. A parte do pastor, ele tem que fazer bonitinho. Mas a parte da igreja, ela tem que fazer bonitinho também. Jesus faz a dele de forma perfeita, completa. Fique tranquilo. O pastor que não fizer bonitinho vai dar conta. Porque o texto diz: velam por vossas almas como quem há de dar conta. É para qualquer pastor de igreja ler isso e ficar com muito temor. Se um pastor lê isso e perde o temor, já perdeu a visão, sabia? Não é isso? Se um pastor lê isso não dá um respeito, não dá uma responsabilidade, ele já perdeu a visão há muito tempo. Ele vai dar conta. Então, amado, compete à igreja obedecer e ser submissa. Compete à igreja isso. Se ele fizer errado, o texto diz: como quem vai dar conta delas. Velem por vossas almas como quem há de dar conta delas. O que compete à igreja, eu vou ler o texto, não vou falar nem palavras minhas. Obedecei vossos pastores, sendo-lhes submissos. É o que compete à igreja. O que compete ao pastor? Velem por vossas almas como quem há de prestar contas. O autor aqui foi bem rigoroso. Tipo assim, filhão, nem faça direitinho, né? Porque as ovelhas não são suas. Amém, amados? As ovelhas são de quem? Vou te dizer já, está no mesmo capítulo. Sabe de quem são as ovelhas? Do 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Entenderam o capítulo 13? Entenderam o capítulo 13, amados? Isso é texto, é cânon, é ensino da palavra para todos nós. É isso que o texto está dizendo. Lembrai-vos dos seus pastores. Obedecei aos seus pastores, sendo-lhes submissos. É a parte que compete à igreja: lembrar, obedecer, submeter-se. A parte que compete ao pastor: porque velam por vossas almas. Cada um tem que fazer a sua parte. Se o pastor não fizer a dela, ele vai prestar contas ao Senhor. Está na mãozinha dele, está na mão santa dele, está na mão, né? Os anjos estão nas mãos de Jesus. E Jesus continua tendo cuidado, zelo e o controle pela sua igreja. Porque a igreja é dele, a honra é dele, a glória é dele. Você é a ovelha dele. Amém, amado? Você é a ovelha dele. Eu sou ovelha dele. Nós somos conservos, mas ele instituiu pastores.
Ele instituiu pastores. Louvado seja Deus. Então Jesus, em João 10, é pastor das ovelhas. João 10, 2. Em João 10, Jesus é o bom pastor, versículo 11. Em Hebreus 13, 20, ele é o grande pastor. Em 1 de Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, ele é o sumo pastor. Veja, 1 de Pedro 5, 4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Ele está falando dos anciãos, presbíteros, que eram na época os pastores. A Assembleia de Deus instituiu presbíteros e pastor, tanto que o presbítero ele tem uma grande responsabilidade. Por isso deve ter uma grande postura, uma grande idoneidade e uma grande unidade como pastor. Paulo orienta Tito a instituir presbíteros na igreja. Estavam sob a orientação de Tito. Amém? A obra de Deus segue de forma harmônica. Aí Pedro chama de sumo pastor. A palavra aqui é arquipoimem. Arque, essa palavra a igreja romana tomou para ela, né? Arque, né? Arcebispo, arque, né? Mas é uma palavra canônica. Aqui é arquipoimem, sumo, né? Excelentíssimo pastor, sumo. Então Jesus é bom pastor, João 10, 2. Não, Jesus é pastor das ovelhas, João 10, 2. Jesus é o bom pastor, João 10, 11. Jesus é o grande pastor, Hebreus 13, 20. E Jesus é o sumo pastor, 1 de Pedro 5, versículo 4. Nós temos que ter cuidado com o mercenário, é uma outra figura que se apresenta. Vamos ver, quem lê o versículo 12, João 10, 12, por favor. Mercenário aí é mistotóis, que é o ganancioso. O sentido do grego aqui é ganancioso. Só quer saber disso, porque a raiz dessa palavra está ligada a salário, a renda. Se você for procurar no grego, é isso. Mercenário, né? Ele rouba, ele assalta. É isso que ele quer. Entendeu? Essa é a raiz da palavra. O mercenário não está preocupado com cuidar da ovelha. Ele só quer dela, tirar dela. Não está nem aí para a ovelha. Não tem um cuidado pela ovelha. Aí diz o mercenário, quando ele está ali, mas quando o lobo vem, o que ele faz? Estou nem aí. É isso que Jesus está dizendo. Aí vem o lobo e dispersa. Mercenário acaba sendo canal de dispersão na igreja. É isso que o texto está dizendo: dispersa, divisão na igreja, contenda na igreja, discórdia na igreja. Normalmente o mercenário no sentido grego tem um sambariló, desculpa a expressão, uma lábia muito legal. Ele facilmente, se a igreja não estiver identificada ao seu pastor, facilmente as ovelhas, se não ficar ligado, vai ao mercenário. Aí rapidamente racha a igreja. Normalmente mercenário coloca a igreja como seu pastor. Veja a história da igreja. Coloca a igreja como seu pastor. Sim, pastor. Quer falar no microfone, meu? O primeiro racha aconteceu aonde? No céu. Falou nosso conselheiro, pastor, autoridade aqui espiritual sobre todos nós. Pastor Laurinho está lembrando bem que o primeiro racha aconteceu no céu. No diabo. Não é isso?
pode chamar de síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer, né? É a divisão, é a discórdia, é a contenda, e normalmente colocam a igreja como seu pastor. Glória a Deus pelas irmãs de oração. Eu falo aqui porque eu falo isso em toda igreja onde eu vou, com todo respeito. Glória a Deus pelas irmãs de oração. Mas acho que se alguém que se diz mulher de Deus começar a colocar a igreja como seu pastor, eu falo isso há muito tempo, como seu pastor. Glória a Deus por pregadores que ele tem levantado, por líderes que ele tem levantado. Mas se o pastor falar X, ele falar Y, eu sou pastor. Pastor que não está no centro da vontade de Deus, que não está na direção de Deus, deixa que esse pastor cuida, ele cuida mesmo. Mas cuidado, o texto diz aqui: dispersa. Vem o lobo, é uma outra figura, o lobo. O lobo é o que o lobo faz com ovelha? O que o lobo faz com ovelha, irmãos? Não é alimento, não é devorador? Não é uma figura também do diabo? Claro que o lobo ali também está indicando o falso profeta, né? O devorador. O mercenário não está nem aí quando vem o lobo, ele quer, né? Aí vai vir um lobo e ó, pá, devora. Mas que nós, como ovelhas de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, possamos ouvir a voz do pastor das ovelhas. Amém. Glória a Deus. Conforme está em João 10:2, possamos ouvir a voz do bom pastor, conforme está em João capítulo 10, versículo 11. Possamos ouvir a voz do grande pastor, conforme está em Hebreus capítulo 13, versículo 20. E possamos ouvir a voz do sumo pastor, conforme está em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. E ao soar a última trombeta, ouviremos a voz ao princípio da trombeta, seja no som da trombeta ou na sua própria voz, a igreja subirá ao encontro do seu pastor. Um só rebanho, um só pastor. Aleluia. E você, meu irmão, não saia do aprisco. Tem dificuldade? Tem luta? Tem. Disse o meu pastor conselheiro, como é meu pai sempre, meu sogro: crente passa luta, crente fica até doente. Jesus cura, mas crente fica até doente. E tem doença, Jesus cura todas, mas tem outra que ele vai dizer: é a Bíblia. Eu vou dar um estudo depois. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O importante é você não sair do aprisco. Amém, irmãos? O importante é não sair do aprisco. Está firme com Jesus, firme nas promessas de Jesus. Bendito para sempre seja o nome do nosso sumo pastor, sumo pastor das ovelhas. A igreja de pé, por gentileza. Aleluia. Senhor, somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, pelos séculos dos séculos. Muito obrigado pela Tua misericórdia, a Tua graça de podermos ministrar a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fica conosco agora nessa segunda parte tão importante, referente à ceia do Senhor, quando vamos lembrar o memorial do corpo e do sangue de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos
Mas dá o tom do bom pastor Buscou, enquanto eu convido já para ganhar tempo, por gentileza, presbíteros e pastores missionários a subirem o culto. A igreja pode tomar assento, diáconos e diaconisas nos primeiros bancos, à esquerda e à direita. Eu também. Pode encerrar a gravação, por favor?